Abra sua Bíblia, por favor. 1 Pedro, capítulo 3, 3:13. Você sofreria pelo bem? Poucas vezes nós pensamos em sofrimento dessa forma. Nós sempre pensamos em sofrimento como um duro castigo. O fato é que agora Pedro vai começar a falar mais sobre o sofrimento. Mas quando você pensa em sofrer pelo bem, deve vir em sua memória algumas histórias. Bem, talvez isso esteja na alma do herói. São inúmeros os casos dos super-heróis que abraçam o sofrimento por uma causa maior. Existe um arco, e aí Mateus, eu espero que eu não seja um herege nesse aspecto, de um herói em particular, que é o Flash. Ele perde a sua mãe assassinada, ainda na infância, certo? E ele convive toda a vida dele com os seus poderes, sendo o homem mais rápido do mundo, eu acho que do universo até, e com um dilema na sua vida. Ele sempre lembra do assassinato da mãe dele. E aí, em uma bela manhã de sol, não sendo tão literal na história, Flash descobre que pode voltar no tempo. E se ele pode voltar no tempo, ele pode voltar até o dia da morte da sua mãe. E se ele pode voltar até esse dia, ele agora se sente dono da história em acabar com o seu sofrimento, em acabar com aquela ausência. Então ele volta no tempo, salva a sua mãe. Mas aí, nesse arco, o Flashpoint, ele muda todo o futuro. Simplesmente porque ele quis abandonar o sofrimento. Você sofreria por uma causa boa? Você sofreria simplesmente para manter-se bom no mundo ou manter o bem? Esse é o questionamento de Pedro e é o que vamos ler agora. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelo injusto, para conduzir-vos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês.
Não a remoção do sujeiro do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus, está à direita de Deus. A Ele são sujeitos anjos, autoridades e poderes. Dá-nos, Senhor, a real compreensão do texto sagrado, para que para a Tua glória vivamos, para que estejamos firmes em Ti, firmes no Teu Filho Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a viver o Teu Evangelho. Ajuda-nos a compreendermos quem Tu és para nós, para que assim, sóbria e justamente, vivamos para a Tua glória. Em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Como eu falei, agora Pedro vai estabelecer um dos grandes temas da carta, que é sofrer para o bem. Isso pode ser e é um assunto comum na nossa realidade. Embora as perseguições que nós soframos não se comparem de alguma forma com a que aqueles crentes sofriam. Afinal de contas, você tem que enxergar duas realidades. Primeira, você vive em um país cristão. Isso é fato. Não pode ser o país que dá testemunho de Cristo, mas que carrega em sua cultura elementos cristãos. Então, você não vai ser perseguido porque você vem à igreja. Você, quando sair daqui, não vai ter alguém, um camarada do Estado Islâmico, para assassinar você ou lhe levar preso. Naquela época de Pedro, a perseguição era mais árdua. Eles sofriam perseguição até mesmo do próprio povo. E quando se diziam seguidores de Cristo, eles estavam comprando um problema. Essa realidade em que nós vivemos, dificulta mais o testemunho. Uma vez eu perguntei a um pastor, Eduardo Leandro, eu acho que ninguém aqui deva conhecer. Seria um sonho, assembleano, mas seria um sonho eu trazer ele para pregar para vocês. Eu acho que nunca vou conseguir isso. Mas Eduardo é uma pessoa que transmite muito o compromisso com o Evangelho. E certa vez eu perguntei a quem gentilmente chamo de professor, eu tinha a idade de vocês, ou de muitos aqui, 15 para 17 anos. Perguntei, professor, por que nos países perseguidos o Evangelho cresce e crescendo você tem mais características de testemunho? E ele disse uma frase simples, que é: porque lá ou você é ou você não é. Aqui no Brasil você pode ser um crente meia boca. Você é até tido por religioso, aquele menino é crente e tal. Aqui não tem problema. Lá fora, no Oriente Médio, na Coreia do Norte, que é o primeiro país em perseguição, se afirmar que segue a Cristo é comprar a passagem de repente para um campo de trabalhos forçados. Mas isso deve nos tranquilizar? Não. Essa facilidade deve nos deixar ainda mais receosos, mais vigilantes, porque afinal de contas é na facilidade que nós somos mais folgados ao pecado. O que Pedro vem dizer, em suma, é: pague o preço em viver e testemunhar o Evangelho. Pague o preço, ainda que esse preço seja o sofrimento. Porque nós devemos sofrer pelo bem. Porque eu e você devemos nos manter fiéis. Porque eu e você devemos dizer para os outros: nós somos crentes, nós servimos a Deus. Eu quero elencar algumas razões. E a primeira delas é porque o sofrimento defende o Evangelho.
Aí você pode pensar, que loucura é essa, Antônio? Dietrich Bonhoeffer, em seu livro Discipulado, que eu carinhosamente estou lendo e levando uma surra toda vez que leio, vai dizer que todo ministério de Cristo é ministério de sofrimento. Não existe cristianismo sem sofrimento. E o que Pedro começa a dizer para esses homens, para essa igreja, ele diz: olha, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. O interessante é que Pedro usa uma expressão de Isaías. Um texto em Isaías 8:12. E aí você tem que compreender a história do texto. Nesse texto, Acais, rei de Judá, está sendo ameaçado pela Assíria e por Israel, porque os assírios, estavam ameaçando Israel. Israel faz uma aliança com a Assíria e pedem agora que Judá faça uma aliança com eles dois. Acais diz: não, eu não vou fazer aliança com Israel e nem com essa outra nação. Aí você pensa: poxa, Acais agora crente. Eita, um rei ímpio. Sendo que o texto vai revelar que, embora Acais não fizesse aliança com Israel e com a Síria, ele vai até a Assíria e faz aliança com aquele império. Para quê? Para a proteção. Você pode enxergar nisso apenas um jogo político. O que o profeta enxerga? Acais, não faça aliança com um povo ímpio, por medo de ser derrotado em uma guerra. Não tema a esse povo. Acais, faça uma aliança com o Senhor dos Exércitos. O que o profeta está dizendo a Acais: rompa com a iniquidade, rompa com os idólatras e faça uma aliança com Deus. O que Pedro está dizendo: ainda que persigam vocês, ainda que maltratem vocês, porque vocês não seguem o procedimento deles, não façam aliança, não façam um acordo. Antes de vocês pensarem em comungar com o pecado, antes de vocês pensarem em fazer acordo com o pecado, estejam prontos para responder a qualquer um que vos questionar. Qual é o motivo da esperança? Qual é o motivo e a razão da esperança que há em vocês? O que Pedro está dizendo: quando as pessoas questionarem você, porque você não vive em conformidade às práticas do mundo, e mesmo assim se propõe a sofrer, e com isso se propõe a sofrer, Pedro está dizendo: quando as pessoas questionarem isso em vocês, estejam prontos a responder o motivo da fé que vocês seguem. Eu novamente tenho que usar o exemplo de Bonhoeffer. Bonhoeffer era alemão, professor de teologia, professor de teologia, seguidor de Karl Barth. Em 1936, o partido nazista, eu não esqueci o nome agora, começa a dominar a Alemanha. Bonhoeffer tinha a opção de ir para os Estados Unidos.
Ele podia simplesmente dizer: rapaz, não está legal, eu vou sair daqui, eu não concordo com isso. O que é que Bonhoeffer faz? Fica na Alemanha. E vai ser na Alemanha uma voz contra o nazismo. Vai esconder judeus. E alguns vão dizer que ele morre porque é acusado de participar de um plano para matar Hitler. É condenado em 1943, preso. Fica preso até 1945. Poucos meses ou semanas, se não me engano, antes da guerra, é executado. Morre como um mártir. Morre pelo Evangelho, mas não cede ao nazismo. E a grande questão de Bonhoeffer é que aquela igreja, a igreja alemã, e você não pode excluir, querido, isso, a igreja estava presente na Segunda Guerra Mundial, omissa. Não só a igreja católica, mas os evangélicos da Alemanha. Bonhoeffer vai dizer que eles se entregaram ao que ele chama de graça barata. E o que é a graça barata? É não viver o Evangelho e não pagar o preço por ele. Antes, acreditar que, por ser salvo pela fé, isso não lhe obriga a dar testemunho ou pagar o preço por sua fé. Bonhoeffer vai dizer que a graça pura e simples é aquela que você paga o preço. O que Pedro está dizendo, pague o preço. Esteja disposto a testemunhar Cristo, não só através dos bons momentos, mas através do sofrimento. E aí, Pedro continua dizendo qual deve ser a nossa atitude. Para muitos, a atitude de defesa é a arrogância, ou digamos assim, um agente de condenação do céu, né? Por que você é crente? Porque eu estou salvo e você está condenado. Você é um pecador desgraçado, condenado ao inferno. Está dizendo a verdade? Está sim. Mas se esquece de dizer o que Pedro recomenda e como você deve defender a sua fé. 2 aspectos: mansidão e humildade. Você deve ser tomado pela consciência humilde do testemunho de Cristo e dar esse testemunho cheio de amor, cheio de mansidão, para que a sua consciência esteja diante de Deus limpa. Você pode ser um filho de Deus e conviver com o pecado da arrogância. E aí, eu compreendo algumas lições. A primeira delas é que ser perseguido pela fé é algo inevitável. Como eu falei, nós estamos no Brasil e aqui a coisa é triste, é meio banda voou. Aqui a esposa morta leva a culpa de tudo, né? É triste. É triste. Aqui tudo é... E essa semana chegamos ao cúmulo, né? Estreou um programa na Rede Globo com aquele camarada lá, o Pedro Bial. E quem foi falar sobre fé? Uma menina que foi por... Eu não sei dizer o nome, gente. Lollapalooza, né? Lollapalooza, que tirou foto com tudo que não presta naquele lugar
quando eu falo tudo que não presta, as pessoas que só denigrem o Evangelho, e diz que adolescentes procuram ela para aconselhar-se quanto à decepção com a igreja e sobre a fé. O outro, dono de um canal do YouTube. E ontem eu tentei, às vezes eu me desafio, sabe, gente, é sério. O camarada diz, tal coisa é ruim. Não tem condição. Um exemplo foi o pastor Chapolin em Colorado lá. Eu fui tentar assistir uma pregação, não consegui. E eu tentei, eu me esforcei. Mesma coisa ontem, eu fui tentar ver um vídeo do camarada. Um vídeo. E eu não consegui. Por quê? Porque o camarada zomba de tudo o que é dogma da igreja. Ele zomba de um segmento evangélico, mas no fim ele ataca sempre uma pessoa, e essa pessoa é Cristo. E eles são chamados para representar a fé, discutir sobre fé. Aonde eu quero chegar? Você já pensou que você pode ser perseguido e ser taxado por fundamentalista? Eu acho que eu falei isso algumas semanas atrás. Querido, se você for taxado por fundamentalista, glorifique a Deus. Entenda, eu não estou mandando você ser um fundamentalista descarado, que não respeita preceitos bíblicos, não compreende a cultura, não olha para a atualidade. A teologia sadia, ela sempre se comunica com a sociedade, mas ela não coaduna, ela não aceita os pecados da sociedade e ela não denigre a palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso é que nós, no procedimento correto em que vivemos, em um cristianismo saudável, podemos ser taxados de fundamentalistas. E perseguidos não pelos de fora, mas até mesmo pelos que se dizem da casa de Deus e não são daqui. Pessoas que abominam o evangelho verdadeiro e procuram fazer uma construção do seu próprio evangelho. A essas pessoas você deve responder em mansidão e humildade sobre o verdadeiro evangelho. Você já imaginou a quantidade de adolescente que tem por aí que vive uma vibe com Deus? Gente, até hoje eu tento entender o que é vibe. Mas tudo bem, vive essa vibe com Deus. E não entende nem quem é Deus. Se você pede para ela explicar biblicamente uma coisa tão simples, que é como aconteceu, por que você é salvo, seja ele arminiano ou calvinista, ele vai se embananar todo e vai dizer que, olhe, é mistério. Se você vai questionar algumas pessoas, por exemplo, quanto à justificação em Cristo, as pessoas vão se embananar. Não vão saber explicar o que é uma justificação, regeneração, redenção, reconciliação, propiciação, termos básicos de fé que você deve defender. Se você não sabe disso, você precisa estudar, meu irmão. Estudar. O que Pedro diz, esteja pronto. Não é somente se prepare, mas esteja pronto, preparado, habilitado para responder qual o motivo da sua fé. Seja consciente do Evangelho. Mantenham o bom procedimento.
Porque nós devemos viver dessa forma. E Pedro coloca para mim, e aí é uma das expressões que eu mais amo na Bíblia Sagrada. Que expressão é essa? Porque nós estamos em Cristo. Tão simples a frase, mas se você entender, no conceito original da Bíblia, é como se Cristo fosse este templo. E nós estamos dentro do templo. Nós não estamos ao redor dele. Nós não participamos ao redor do templo. Nós participamos dentro dele. O que Pedro diz, vocês devem viver dessa forma, porque vocês estão em Cristo, dentro da justiça de Cristo. Estar em Cristo implica em viver para a glória de Cristo. E no versículo 17 ele vai nos dizer que é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Cristão, adolescente, membro da live, você tem uma opção. É sofrer para o bem. É ser perseguido por conta do bem. Você tem ideia do quão corrupta é a vida que você vai abraçar daqui para frente? Ou o mundo, melhor, não a vida, mas o mundo que você vai abraçar daqui para frente, caminhar nesse mundo. Que isso necessariamente cobrará de você atitudes diferentes. Por exemplo, crente em Cristo Jesus, nos seus estudos, eu creio que aqui é comum, todo mundo está estudando. Todo mundo está estudando, todo mundo está fazendo alguma coisa aqui em relação a estudar, graças a Deus. Até o líder agora, né? É uma benção. Mas você já pensou o quanto pode ser corrupta a sua vida no ensino médio ou na universidade? Ou no cursinho? Como, por exemplo, aos terceiro-anistas ou aos pré-ENEM, como pode ser alimentado um sentimento de ganância, disputa, discordialidade no seu coração? Em que você olha para as pessoas e não vê mais pessoas, vê concorrentes. Como combater isso? Com o Evangelho. No Evangelho você vai compreender que você deve pagar um preço maior e ser diferente. É ajudar quem nega ajuda, é estender a mão a quem retém, é viver a bem-aventurança. Pedro vai dizer em uma parte desse texto que nós seremos felizes se fizermos ou agirmos assim. É a palavra Macarios, bem-aventurado, que não é só ser feliz, mas é ser cheio de graça. Você compreende, você que já está na universidade, que fila é a coisa mais fácil, ou estudando no ensino médio, que fila é a coisa mais fácil do mundo. Logicamente, não estou dizendo que filar é fácil, mas que conseguir abraçar essa causa é. Então, você seja um péssimo filão. A questão não é se você é bom ou não em filar, a questão é se você fila. Que é muito fácil você perguntar a resposta de um trabalho que a sua professora passou para outra pessoa.
Você quer encarar o sofrimento? Então encare o sofrimento de estudar, por exemplo. Para passar em tudo para a glória de Deus. Você acha que esse texto não é atual ainda? Você já imaginou quantas perseguições você sofrerá? Quantos círculos de amizade você pode perder simplesmente por afirmar que é cristão? O que Pedro está dizendo, esteja pronto. Esteja pronto para responder a qualquer um que perguntar o motivo da esperança que há em vocês. Como nós vivemos com essa esperança? Tendo a consciência, como disse Tozer no seu livro O Homem e a Habitação de Deus, que tudo isso aqui no final é passageiro. Como disse a música, né? A vida é trem-bala, parceiro. Você vai mal ver, você não vai segurar a vida. Ela vai passar. E no fim, o que vai importar é o que você fez para a glória de Deus na sua vida. Então sofra. Sofra como testemunho do Evangelho. Sofra para o bem, porque sofrer para o bem é seguir o exemplo de Cristo. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelo injusto, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram a Deus, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Meu Deus, eu não acredito que eu cheguei nesse bendito texto. Vamos chegar lá. Mas antes, porque Pedro diz que nós devemos sofrer para o bem, porque Cristo sofreu para o bem da igreja. Lembre-se, Cristo morre pela igreja. E aí você tem que compreender e relembrar algo importante nesse texto. Cristo sofreu por nossos pecados. Isso, por vezes, parece vazio no mundo em que vivemos, não parece? Talvez porque, infelizmente, pecado perdeu o peso. Eu não me lembro qual foi o puritano que falou, mas tem uma frase que eu me lembro e que ela bate em mim, que é: Cristo só será doce para cada um de nós quando o pecado se tornar amargo. Você já pensou que pecar hoje é a coisa mais fácil do mundo? Sempre foi, né? Mas hoje é muito mais tranquilo, porque mentira perdeu peso de mentira. Isso é uma sociedade pós-moderna. As verdades absolutas vão perdendo o peso, então elas vão ficando mais e mais leves. Então a mentira hoje, para ser considerada penosa, tem que ser mentira grave mesmo, assim, sabe? Tipo, esse triplex não é meu, entendeu? Tem que ser mentira desse jeito, tá entendendo? Mas o que acontece nós perdemos o peso. Mas você tem que se lembrar que Cristo morreu por todos os pecados. Todos os pecados da igreja estavam ali. E aí você tem que relembrar outra coisa: o tamanho da pena que foi paga. Para onde você iria se Cristo não morresse por você? Para o inferno mesmo. Não é para um lugar ruim, não. Não é para um lugar escuro, não. É para o inferno.
gente alivia as coisas. Gente, se você não se converter, você vai para um lugar não tão bom. Às vezes até eu peco falando isso. Mas, no fim das contas, não é um lugar não tão bom, não. Não é não tão bom. É o pior lugar do mundo. É o inferno. Cristo nos livra do inferno. E aí vocês que são advogados ou estudantes de direito, na realidade, né? Vocês têm que lembrar de um argumento que diz o seguinte, ou se vocês concordam comigo, uma pena só é realmente satisfeita se a pessoa a cumpre, ok? Aqui no Brasil tem esses moruim lá de 7 anos, não sei o que mais lá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se Cristo não sofresse toda a pena não poderia ser satisfeita. Ok? Então Cristo teria que sofrer todo o seu sofrimento. Mas não só o seu. Todo o sofrimento da igreja. E aí você pergunta qual é o tamanho da igreja? E eu vou dizer, uma multidão sem podermos, que nós não podemos contar. Então o pecado dessa multidão incontável recai sobre um homem. E aí o que Pedro vai dizer, o justo padeceu pelos injustos para conduzir-nos a Deus. Essa ideia de texto é para que tenhamos o direito de, em uma audiência, chegarmos diante de Deus e para que nessa audiência nós possamos ser declarados justificados. Sabe por que você deve adorar a Cristo com toda a sua vida e com toda a sua fé? Porque você é inocente diante de Deus. Não reside culpa alguma. E, gente, é sério, eu tenho vontade de estudar direito só por conta da doutrina da justificação. Eu leio Berkhoff, e Berkhoff é bem, sabe, numa linguagem bem de um advogado defendendo o culpado. Vocês têm que ler, meninos que estudam direito, leiam Berkhoff. Ele coloca de um jeito tão lindo. Mas é lindo mesmo. Porque eu e você estávamos na cadeira, já prestes a receber a pena. Tozer vai dizer que eu era um filho do inferno, condenado à perdição. E agora, por Cristo, por conta dele, nós fomos salvos. Mas não se esqueça, isso custou um duro sofrimento. Um sofrimento penoso. A via crucis foi a nossa salvação. De certa forma, poetizando um pouco a história da crucificação, a cada passo que Cristo deu em direção ao Monte Caveira, nós demos, ou nós caminhamos a cada passo em direção a Deus. Quanto mais perto do castigo Cristo estava, mais perto de Deus eu e você ficávamos. Esse é o Evangelho. É por ele que você deve sofrer, é por ele que você deve ser perseguido, é por ele que você deve ser oprimido dolorosamente. Mas não se esqueça, Cristo não só sofre, Cristo é vitorioso. E aí vem o bendito texto de Pedro, que diz o seguinte: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Tá, vamos lá, né? O que é que vão dizer algumas interpretações e gente séria, tá? Vamos lá. Até meios reformados vão dizer que Cristo foi ao inferno, certo? Literalmente, você tem que compreender Hades, espaço transitório, ok? Hades,
Ninguém fica no Hades para sempre. Todo mundo vai sair do Hades e vai ou para o céu ou para o inferno. É lá onde tem o seio de Abraão e o lugar de condenação. O que eles afirmam é que Cristo foi ao inferno. E alguns vão até dizer que Cristo foi ao inferno, pegou a chave da morte que estava com Satanás e decretou vitória. E alguns vão até cantar isso e vão fazer até os passos de Jesus. Gente, eu cantei. Ai, gente. Meu Deus. E eu fiz os passos também. Eu gostava do agito. Mas o fato é que os passos fortes que tremiam. Ai, meu Deus do céu. O fato é que nós temos que compreender o texto. Em primeiro lugar, em nenhum outro texto o inferno é chamado de prisão. Certo? Então a palavra que traduzida para o português é prisão, ela em nenhum outro texto da Bíblia Sagrada se referia ao inferno. Então é quase que impossível o autor usar uma palavra uma única vez para se referir a um lugar com tanta expressividade. Por exemplo, Cristo, gente, falou mais sobre o inferno do que o céu, do que sobre o céu. E ele não usa a ideia de prisão. Qual é a ideia que eu concordo, na minha humilde visão? Essa ideia de prisão seria um lugar onde estariam os anjos caídos depois da queda de Satanás. E neste lugar, Cristo aparece e proclama. Ele não salva ninguém, ele só proclama. E o que ele proclama? Eu venci. Eu sou vencedor. A obra está concluída. E você deve pensar, poxa, o texto é legal, mas perde tanto significado. Eu gostava mais dos passos e dele tomando lá e pisando na cabeça da serpente. Era mais bonita a história. Bem, pode ser para você, mas não é o que acontece. Mas você não pode também tirar a beleza do texto. Porque mediante ao sofrimento, Deus estabelece ainda mais Cristo superior a toda a criação, sejam anjos, homens, principados ou potestades. Cristo é superior. Cristo é mais poderoso. Cristo detém o controle de todas as coisas. O que isso deve nos consolar em relação ao sofrimento? Tenha certeza. Deus não é um Deus cruel, que lhe abandonou ao sofrimento simplesmente para ter prazer em ver você sofrer. E Pedro finaliza, usando o exemplo de Noé e da ressurreição. Assim como só foram salvos os que estavam dentro daquela arca, só serão salvos aqueles que estiverem no Cristo ressuscitado. O fato é que nós padecemos para que por fim sejamos completamente salvos. Flash fez aquela besteira. Voltou no tempo, salvou a mãe, perdeu os poderes, acabou com tudo. O que é que ele teve que fazer? Ele teve que abraçar o sofrimento, recuperar os poderes, voltar no tempo e deixar a história seguir o seu curso, que seria a morte da sua mãe. Talvez não haja dor maior do que sofrer de forma consciente. Mas eu quero dizer a você que nós sofremos sim, e nós sofreremos de forma consciente, abraçando o sofrimento, mas para a glória de Deus. Existirá uma vitória final. Não aqui, não agora. Daqui desfrutaremos vitórias momentâneas. Vitórias que nos consolarão, mas que apontarão para uma única vitória.
a vitória de Cristo, o Cristo ressurreto e a garantia da nossa eternidade. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, por quem Tu és, e ajuda-nos a glorificarmos o Teu nome, em meio a tantas dores que padecemos. Ajuda-nos a vivermos para Ti. Ajuda-nos a sofrermos para o bem do Evangelho e por causa do bem. Em nome de Jesus, que eu te peço e agradeço. Amém.